Bom dia! Estamos aqui para mais um Estudo em Casa. Essa é a nossa sexta atividade online de língua portuguesa, 8º ano. Hoje nós vamos estudar sobre gênero textual, fábula. O que é fábula? É um tipo de história curta cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e de como se sair bem nas situações difíceis da vida. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa alegoria para construir seus sentidos. Vocês podem estar se perguntando o que é ficcional? É ficção, gente. Criação imaginária, fantasia, como, por exemplo, filmes de ficção científica, como, por exemplo, o Harry Potter, que conta a história de um bruxo em uma escola para bruxos, e O Senhor dos Anéis. Também é uma ficção que conta a história de magos. Temos também o Jurassic Park, que conta a história de um parque fictício que tem como entretenimento os dinossauros. Isso é ficção. Voltando aqui, nas fábulas, os animais são personagens que possuem características humanas. Isso mesmo, animais com características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, dentre outras. E por meio destas características, as personagens movimentam-se e a história acontece, desenrola-se com início, meio e fim, levando à construção de um ensinamento. Isso mesmo, de um ensinamento. Toda fábula no final tem a moral da história, que é uma lição a se aprender. Quem não lembra da fábula A Formiga e a Cigarra? Enquanto a formiga se preparava para o inverno trabalhando, a cigarra só cantava. Aí você se pergunta, e que lição eu posso tirar dessa fábula? A de que devemos nos prepararmos para o que pode acontecer. No caso, a cigarra não trabalhou para se manter no inverno e logo veio a consequência. Será que no próximo ela vai querer só cantar? É uma lição que ela tem que aprender para a vida. Voltando aqui, considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história. Você pode ouvir uma história com uma versão. O seu colega pode ouvir a mesma história com outra versão. Ok, tudo bem. Isso não compromete a sua função, que é a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Agora vamos falar sobre os elementos da narrativa, que são eles: narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Podemos dizer que o narrador é aquele que narra a história e que ele pode estar em primeira ou terceira pessoa. O enredo é a sucessão dos acontecimentos, ou seja, a história contada com início, meio e fim. Personagens principais e secundárias. Podemos dizer que os principais são as mais importantes do texto e secundárias não são tão importantes quanto, mas que sem elas a história não existe. O tempo está relacionado a datas, a marcas de passagem de tempo. E por último, o espaço, que é o local onde acontecem os episódios, como por exemplo numa pequena cidadezinha do interior, ou no castelo, ou numa floresta. Aqui nós temos a fábula O Cavalo e o Burro. Você vai fazer a leitura da mesma, identificando os elementos como personagem, espaço e tempo. Feito isso, você vai fazer uma outra versão para a fábula O Cavalo e o Burro. Eu gostaria de lembrar você sobre o nosso portal de estudo. Você, aluno, pai ou responsável por aluno, pode estar acessando
Lá nós temos acesso a apostilas de estudo, jogos educativos, desafios, curiosidades e muito mais. O importante da quarentena é se manter unido enquanto se mantém distante. Obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.